Olá, eu sou a Dani Vestete e este é o Velharia Recente, onde nós contamos casos e mistérios reais. E o fundador desse canal, o Henrique, ele continua aqui com a gente, mas dessa vez por trás das câmeras, fazendo a edição, o roteiro e a produção desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história do Jonathan Celestrino, o maníaco da cruz. Bom, para começar, Jonathan, ele nasceu em 1992, numa cidadezinha no Mato Grosso do Sul chamada Rio Brilhante. Ele era considerado pelas pessoas que conheciam Jonathan um pouco estranho por ele ser gótico. Gótico era muito comum nos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente via muito por aí, que são aquelas pessoas que deixavam o cabelo uma franja um pouco comprida, passava aquela maquiagem branca para ficar com a pele bem pálida, usava só roupa preta basicamente, batom preto, unhas pretas, então isso era muito comum naquela época. Hoje em dia eu não tenho visto mais tanta assiduidade nesse estilo gótico de ser, mas Jonathan era um rapaz gótico. E ele tinha algumas coisas um pouco estranhas, porque faz parte deste jeito gótico de ser. Gostava de dormir em cemitérios, o que é um tanto quanto estranho, mas tem coisa um pouco mais estranha pra gente dizer. Ele tinha um interesse bastante incomum em necrofilia. E também ele gostava muito de sangue, assassinato em série, algumas coisas bem incomuns para o que a gente está acostumado. Ele, além de tudo isso, ele acabou virando líder de um culto próprio, ou podemos dizer uma seita própria, em algum momento da sua vida que não foi exatamente explicado quando e em que momento ele virou líder desse culto, mas o que sabemos, ainda adolescente. Durante o ensino médio, os professores diziam que ele era muito quieto, ele tirava boas notas, mas ele sempre preferia ficar sozinho. Eles falam também, os professores do Jonathan, falam também que ele gostava muito de intimidar alunos, principalmente alunos negros, e inferiorizá-los. Eu acho que faz um pouco de parte dessa cultura gótica da época. Então, ele não fazia diferente. Mas o negócio vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque como todas as pessoas têm um ídolo, tem pessoas que têm um ídolo, a Britney Spears, a Madonna, hoje em dia a Taylor Swift, mas Jonathan tinha um ídolo um tanto quanto estranho. O ídolo dele, que ele tinha até pôster no quarto, era o Maníaco do Parque, o Francisco de Assis Pereira. Quem lembra dele? Pois é. É um dos serial killers mais conhecido e famoso do Brasil. E este era o ídolo do Jonathan. Inclusive, o próprio Jonathan criava uma rivalidade, vamos assim dizer, porque ele queria superar o número de corpos do Maníaco do Parque. Mas não conseguiu, tá? Ele foi pego logo quando começou, ele não durou muito tempo, graças a Deus, ele conseguiu ser detido antes. Então já é um spoiler que eu tô contando aqui pra vocês. O Jonathan, ele foi condenado por três homicídios de pessoas lá na cidadezinha Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, em 2008, com apenas 16 anos. Pois é. E iria cometer mais e mais. Mas ele foi pego a tempo. Lembrando que foram 3
vítimas fatais, mas teve uma outra vítima, uma quarta vítima, que se salvou. Então, algumas informações a gente conseguiu ter porque essa vítima conseguiu se safar. E eu vou contar para vocês como aconteceram todas essas vítimas e como esta vítima conseguiu se safar das garras do Jonathan. Ele ficou conhecido como maníaco da cruz. Por quê? Porque ele deixava as vítimas, depois que ele tirava a vida delas, ele deixava o corpo da vítima no formato de cruz, com os braços abertos e as pernas cruzadas ali na altura do tornozelo. Algumas vítimas ele deixava seminua, algumas vítimas ele deixava nuas, mas a gente vai falando de uma por uma aqui para ficar um pouco mais claro como funcionou isso daí. O motivo, qual era a motivação para o Jonathan tirar a vida das pessoas? Bom, segundo ele, era porque elas não seguiam os preceitos de Deus. Elas não seguiam os preceitos de Deus e ele... Bom, vamos aos poucos, senão eu vou ficar dando muito spoiler. Os preceitos de Deus, guardem isso, porque isso vai ser muito importante lá na frente. Porque lembra que eu já falei sobre ele ter uma seita própria, um culto próprio. Então isso é muito importante lá na frente, porque vai se tornar um tanto quanto confusa essa história. Os 3 corpos dessas vítimas que foram encontradas, das quais ele foi condenado, o modus operandi que deu esse codinome, elas foram encontradas desse mesmo jeito, com os braços abertos e as pernas cruzadas na altura do tornozelo, e foi por isso que deu esse codinome nele, né, de maníaco da cruz. É como se as vítimas tivessem sido crucificadas. Uma pergunta importante que era como ele escolhia as vítimas. E essa pergunta foi feita no interrogatório do Jonathan. Ele disse que foi de forma aleatória que ele escolhia as vítimas. Ou seja, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, porque acabou cruzando com um doente psiquiátrico. E não sou eu quem estou falando, é o laudo, que lá no final a gente vai chegar lá, que realmente é um doente psiquiátrico. Mas era assim que acontecia. Ele enquadrava as vítimas, obrigava que elas respondessem às perguntas que ele fazia. E se elas fossem consideradas impuras por ele, aí elas eram assassinadas. Ele julgava. Na verdade, ele estava se sentindo um deus, literalmente, ou no mínimo um enviado de Deus, achando que ele podia julgar quem era puro e quem era impuro, de acordo com a ideia dele. E isso era tão verossímil para ele cometer ou não o crime, que uma das vítimas escapou porque ela foi considerada pura. Olha só. Vamos às vítimas, vai. Em primeiro lugar, primeira vítima foi o Catalino Gardena, de 33 anos, que ele foi morto no dia 2 de julho de 2008. Lembrando, Jonathan tinha apenas 16 anos. Ele era pedreiro e era vizinho do Jonathan. É importante, essa informação também é importante, que o Catalino era vizinho do Jonathan. Porque eu vou chegar lá, guarda essa informação. Ele morreu por quê, o Catalino? Porque ele era alcoólatra e homossexual. Depois que ele tirou a vida do Catalino, ele colocou o Catalino na forma de cruz e escreveu aquela sigla INRI, INRI, se referindo a Jesus. Então talvez ele não estava se achando Deus, ele estava se achando o enviado de Deus.
Mas há controvérsias, há controvérsias. A segunda vítima foi a Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, que a vida dela foi tirada no dia 24 de agosto de 2008. Então, o Catalino foi em julho, a Letícia foi em agosto. Segundo as pesquisas, foi dito que era o dia 24 de todo mês que ele escolhia para ir à caça. Só que existem algumas controvérsias, porque o Catalino mesmo, a pesquisa que a gente fez, foi morto no dia 2 de julho. Mas tem lugares que dizem que foi dia 24 de julho. Então fica aí, mas uma coisa que se seguiu foi certa. Uma vítima por mês. Bom, aí o que aconteceu? Essa Letícia, de 22 anos, que foi a vítima do mês de agosto, ela era uma atendente de um posto de gasolina. E qual era o pecado? A impureza dela. Para o Jonathan, óbvio. Ela era lésbica. E o corpo da Letícia foi encontrado em um túmulo no cemitério da cidade, que ficava, por sinal, próximo à casa dela. Na ocasião, ela estava a caminho para encontrar com alguns amigos quando foi abordada por Jonathan. E aí, ele levou ela para o cemitério, usando uma faca. Ela foi estrangulada e o corpo dela estava completamente sem roupa em cima desse túmulo, na posição de cruz. Todas as vítimas, eu não vou ficar repetindo, porque todas as vítimas mulheres foram abordadas com uma faca e depois ele finalizava o trabalho de acabar com a vida da pessoa com estrangulamento. Somente o Catalino, que não foi dessa maneira. Talvez por ele ser homem e ser mais forte, ele fez de uma outra maneira o procedimento em si, tá? Enquanto o rapaz ainda estava vivo. A terceira vítima, que foi a vítima que conseguiu escapar, que se salvou, foi a Carla, que foi em setembro de 2008. A Carla saiu de casa no meio da noite. Ela foi abordada quando ela estava tentando fazer uma ligação para pedir um táxi. E aí, o que aconteceu? Ele abordou a Carla com uma faca, levou a Carla para um prédio abandonado e ela foi interrogada por Jonathan. Depois de 2 horas, ela foi solta. Por quê? Tentaram ligar para ela. A pessoa que estava indo buscá-la, ela estava saindo de um lugar com os amigos, de uma balada, a pessoa não estava encontrando Carla e começou a ligar no celular dela e ela não atendia. Neste interrogatório, Carla falou para o Jonathan que ela era virgem. E aí, por conta deste fator, o Jonathan entendeu que ela era uma pessoa impura, porque ela começou a conversar com ele e ela foi esperta e disse: mas por que você quer fazer isso comigo e tal? Porque eu estou tirando a vida das pessoas que são impuras. Ela falou: mas eu não sou impura, eu sou virgem. E ela conseguiu desta maneira convencer o Jonathan que ela deveria ser solta. E assim foi. E ela conseguiu prestar depoimento sobre como foi a abordagem de Jonathan. A quarta vítima foi a Grace Kelly da Silva, de 13 anos. 13 anos. E foi a vítima de outubro. Ela era usuária de drogas e foi encontrada seminua numa obra, com o bilhete do lado do corpo dela, e que eram umas letras embaralhadas. E nessas letras, quando se lia de uma maneira correta, falavam a palavra inferno. O modus operandi do Jonathan, ele vagava pelas ruas, no meio da noite, até encontrar uma vítima. E a intenção dele era para que fosse no dia 24 de cada mês. Mas, às vezes, como essa última, que foi no mês de outubro, foi por meados do dia 3 ou do dia 6 de outubro, não se sabe ao certo.
Ou seja, então às vezes ele falhava a questão do dia. A gente não precisa se apegar muito na questão do dia. É mais importante a gente se apegar uma por mês, porque foi os dados mais precisos que tivemos. Bom, e aí ele usava o casaco preto, uma maquiagem para dar medo nas pessoas, que é aquela maquiagem branca. E aí ele fazia umas pinturas nos olhos, que os góticos fazem, mas ele colocava umas manchas, assim, como se fosse de sangue, e acabava deixando ele bem assustador. E outra coisa importante, ele usava luva para não deixar digitais na cena do crime. Quando ele encontrava a vítima, aleatoriamente na rua, ele levava para uma área não povoada e ameaçava a vítima com uma faca, entrevistava a vítima, fazia os questionamentos dele e aí decidia se a vítima merecia ou não viver. É difícil, hein? Complicado. E aí, se a vítima fosse considerada impura, ele tirava a vida da pessoa. Ele esfaqueou o primeiro rapaz, que é o. Peraí, deixa eu voltar aqui no nome do rapaz. Catalino. O primeiro, que foi um homem, o Catalino, foi. Lembra que eu falei que foi diferente? Ele esfaqueou no coração e depois asfixiou com um saco. Saquinho de supermercado. Talvez, imagino eu, que é porque era um homem e talvez ele não conseguia com a força física. Porque lembrando que ele era pedreiro. Então a força física era muito grande. E aí ele precisou usar de outros métodos, mas finalizou como sempre finalizou as suas vítimas. Deixou com os braços abertos, tornozelos cruzados ali em forma como se estivesse crucificando a pessoa. Agora, as meninas foram todas da mesma maneira, por estrangulamento. Ameaçado com faca, mas estrangulamento. E aí, depois que ele tirava a vida, ele tirava a roupa inteira ou parte da roupa. E muito provavelmente isso acontecia por aquelas... Lembra que eu falei lá no começo que ele tinha algumas tendências e alguns pensamentos necrófilos e tal? Talvez era por isso. Mas nenhum vestígio de abuso sexual foi encontrado no corpo das vítimas. Depois ele colocava nessa posição e por isso que foi esse apelido. Nem vou ficar repetindo isso daqui também. Ele, como todo serial killer, que a gente sabe muito bem como eles fazem, como eles trabalham, ele tinha troféus das vítimas. Então ele tinha roupas da Gleice, ele tinha pulseira da Letícia, ele tinha recortes de jornais dos crimes que ele cometeu. Aí ele tinha um pedaço de papel também com o nome das vítimas e o destino delas. Quem ele matou era listado como morto, enquanto a Carla, que foi a única sobrevivente neste curto período, ela estava listada lá para ele como salva. Aí durante a investigação, o seguinte, a cena do crime da Letícia, que foi a segunda vítima, deixou a polícia e a população em choque. Por quê? Porque eles começaram a suspeitar da existência de um serial killer na cidade. Isso era uma possibilidade, que isso poderia acontecer. Então começou a gerar um pânico na população. As pessoas ficavam reclusas dentro de casa, fechavam as lojas mais cedo, o comércio era fechado mais cedo. Quando eles achavam que quando estava chegando próximo do dia 24, pessoas não iam para suas faculdades, escolas no período noturno, por medo e pânico que isso gerou ali na cidade. Depois da morte da Gleice, que foi a quarta vítima, lembrando, porque a terceira não perdeu a vida. Então, a quarta vítima, que foi a Gleice, mas não deixou de ser uma vítima. Eles entenderam que as duas vítimas anteriores
né, que estava acontecendo realmente poderia ser um serial killer, o policiamento foi reforçado e muita gente começou a trabalhar anonimamente, policiais, como que fala? Policiais, estavam trabalhando infiltrados para tentar descobrir quem estava por trás destes crimes. Até em escolas, esses policiais infiltrados estavam trabalhando. Durante a investigação da morte da Gleice, descobriram um comentário no Orkut. Lembra do Orkut? Pois é. Um perfil chamado DogHell666, ele foi encontrado um comentário no perfil da Gleice, dizendo assim: os mortos não respondem aos recados. Ou seja, talvez, não sei se foi antes ou se foi depois dele ter tirado a vida da Gleice, ele foi lá, ou talvez deve ter sido depois, que ele foi lá fazer este comentário, mas com este codinome, DogHell666. Lembrando que ele tinha falado que ele julgava quem era puro e quem era impuro, e que para ter salvação em não sei o que de Deus. Mas só por esse nome aí a gente já entende ao contrário. Mas vamos lá, temos mais desdobramentos. O Catalino, por ser vizinho do Jonathan, foi a vítima, quem a polícia resolveu investigar Jonathan. Entendeu? Ficou claro? Pelo fato de uma das vítimas ser vizinha do Jonathan, que era considerado uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, e o vizinho dessa pessoa estranha, que era o Jonathan no caso, foi atacado pelo mesmo modus operandi, eles resolveram investigar o Jonathan por este motivo. E aí, ele começou a ser investigado também, porque eles estavam investigando várias pessoas, mas eles acharam por bem, então, começar a investigar o Jonathan. E aí, eles conseguiram um mandado de busca na casa do Jonathan. E aí, lá eles encontraram uma faca, os objetos pertencentes a Letícia e a Gleice, o papel que eu falei anteriormente com o nome das vítimas e a data das mortes. Então, a polícia conseguiu encontrar todos esses pertences, o que ajudou a chegar no autor desse crime. Bom, foi solicitada também a quebra de sigilo telefônico e a polícia identificou que o Jonathan ligava para a Gleice mesmo depois da morte dela. Esta parte eu confesso para vocês que eu não entendi o porquê e nem ele explicou o porquê disso no seu interrogatório. Mas ele ligava. Ele foi preso muito rápido, o Jonathan, e confessou as mortes, o que é também bem curioso. Eu não sou nenhuma especialista para dizer e responder o porquê disso, mas se a gente for ver históricos de outros SKs aí, eles tendem, sim, quando eles são presos, eles sempre confessam. E eles não costumam dar trabalho para a polícia para confessar. Então, com o Jonathan também não foi diferente, ele confessou. E teve também os membros do tal culto dele também foram presos, porque eles sabiam do que o Jonathan fazia. Eles também sabiam. A polícia passou 3 dias eles focaram no caso por 3 dias para conseguir chegar ao Jonathan. Então até que foi rápido, porque ele atuou em julho, agosto, setembro e outubro. Mais ou menos, né? Quando aconteceu a última vítima, eles começaram a ir atrás. Em 3 dias, eles chegaram em Jonathan e conseguiram tirar de circulação, que na ocasião era um provável SK. Ainda não tinha laudo e certeza disso daí. Mas uma certeza a polícia tinha, que sim, que ele faria mais vítimas. Mesmo porque ele estava fazendo uma por mês. E aí, de acordo com o Jonathan, em seu depoimento, ele falou que ele matou essas pessoas porque ele queria que as pessoas encontrassem Deus.
Mas, em contrapartida, ele alegou que ele era ateu, apesar de adorar o Satanás. Então, existem questionamentos ali. Existem questionamentos. É óbvio que para um SK é só uma desculpa. É só uma desculpa, porque é um SK. Então, ele inventou essa desculpa. Mas aí não é condizente com ele ser ateu, por ele adorar Satanás. Não faz o menor sentido. Pra gente não faz. Mas na cabeça dele, não tem como a gente explicar, né? Jonathan foi preso em 9 de outubro de 2008, depois das buscas na casa dele. Só que, lembra que ele na época dos fatos, em 2008, ele tinha 16 anos? Pois é. Então, ele teria direito à liberdade, com no máximo 21 anos de idade. Em 2013, ele teria direito à liberdade. Mas aí, com base nos laudos periódicos que foram sendo feitos, foi declarado que ele não era capaz de conviver em sociedade. E ele continuou preso na ala de saúde do Instituto Penal de Campo Grande. Porque antigamente, nessa época ainda, tinha os manicômios judiciários. Só que eles estão sendo extintos. Já foi feito uma... Não é lei, mas já foi feito um decreto para extinguirem esses manicômios judiciários. E é um grande problema, uma grande discussão super atual. Aconteceu ano passado essa discussão sobre isso. Mas ele ficou internado na ala de saúde desse Instituto Penal de Campo Grande. Então, eu não sei dizer para vocês se isto é a mesma coisa que os manicômios judiciários, tá? Não sei dizer. E lá ele continuou. Ainda bem que tinha esta ala para ele continuar ali, porque com 16 anos ele fez tudo isso e ficando em liberdade com 21 anos, o que mais ele faria, né? Pois é. Só que no dia 3 de março de 2013, enquanto ele estava lá aguardando essa decisão, se ele ia ser solto ou não, decidiram que ele não ia ser solto, mas ele estava aguardando a decisão. Ele conseguiu fugir. Não é explicado como ele fugiu, mas ele fugiu. E ele foi encontrado lá no Paraguai, numa cidade que chama Orqueta, lá no Paraguai. Tem até a imagem dele com os policiais paraguaios ali na viatura que conseguiram localizar ele mais de um mês depois. Então, ele fugiu dia 3 de março. Ele foi localizado dia 27 de abril, quando uma pessoa lá no Paraguai reconheceu que ele era foragido da justiça e ele estava morando em um hotel. Trouxeram ele de volta. E aí, o laudo que foi dado que o Jonathan é um paciente psicótico crônico que precisa fazer uso de medicamentos controlados regularmente. Oficialmente, ele foi diagnosticado como... Eu vou ler porque é complexo. Ele foi diagnosticado como portador de transtorno de personalidade antissocial e homicida em série. Atualmente, temos atualidades do caso. Calma, antes de eu falar das atualidades do caso... Diz que ele é um bom preso, ele não dá trabalho atualmente. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas tá. Disseram que ele era um bom preso e que ele estava estudando para ter um diploma na faculdade de gerenciamento de recursos ambientais e ele recebe visita dos membros da família. Mas teve uma atualização super recente, agora de setembro de 2023, que é o quê? Que o Jonathan vai passar por uma nova avaliação médica, porque ele agrediu um policial. Agora, dia 26 de setembro de 2023, no Instituto Penal de Campo Grande. E ele será mantido isolado numa cela, no mesmo lugar que ele tá lá, sem transferência. Então, ele vai manter ele isolado até sair essa nova avaliação médica. Por quê? De acordo com as informações,
O policial penal sofreu uma lesão no nariz e foi encaminhado para atendimento médico. O que falaram? Diz que o Jonathan estava num solar, estava tomando no banho de sol, numa cela especial para o banho de sol. E aí ele estava muito alterado e estava se recusando a voltar para a cela dele própria. E aí ele começou a se jogar no chão e começou e se jogar contra as paredes e começou a gritar dizendo que mataria os policiais e estava exigindo a erva de tereré e caso contrário, ele daria problema para os funcionários. Foi acionada uma equipe de segurança maior ali para ajudar a conter o Jonathan, que estava totalmente descontrolado, mas mesmo assim ele ficou mostrando resistência. Ele se segurou na porta para não deixarem eles, para não conseguir entrar na cela mesmo, na cela dele. Tiraram ele da cela que ele estava tomando banho de sol e ele começou a se segurar e não entrando na cela dele. E aí ele começou a atingir os policiais com soco, com pontapé e por isso este caso foi registrado como lesão corporal dolosa e resistência. Então vem por aí um novo processo que segura o Jonathan lá e tomara que continue preso, recluso, porque afinal de contas a dúvida que gera é, hoje, nos dias de hoje, que não tem mais funcionamento de manicômios judiciais, o que fazer com pacientes que têm problemas psiquiátricos? Quando eles são libertos atualmente, que eles ganham a liberdade, eles são acompanhados pelo CAPS do local. Então lá eles vão fazendo tratamento, tem que ter uma pessoa da família responsável por este detento, por esta pessoa, porque quando ele tem essa liberdade, a pessoa tem que ficar levando no CAPS, que eles têm atividades lá em grupos e além de medicamentos e terapias e tudo mais. Agora, o que vai acontecer com o Jonathan após essa nova avaliação médica, após essa nova questão com o policial e toda essa movimentação de não ter um local especial para pacientes psiquiátricos, aí fica o questionamento. Mas assim que tiver atualizações deste caso, eu volto para contar para vocês. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo. Fui!